em que a comunicação está na palma da mão da gente o tempo todo, que as notícias chegam a cada segundo via redes sociais, via WhatsApp. Então, o tempo todo a gente está conectado. Como as organizações da sociedade civil podem se comunicar mais e melhor com seus públicos? Meu nome é Júlia Fonseca, eu sou jornalista e especialista em comunicação, diversidade e inclusão nas organizações e faço parte da equipe de comunicação do SEMAIS. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre como as OSCs podem se conectar melhor com seus públicos. E para começar, a gente precisa ter em mente que se comunicar é criar pontes, é criar conexões com o seu público. O seu não, os seus públicos. E quando a gente fala sobre comunicar, a gente precisa ter em mente três coisas muito importantes. A primeira coisa é a escuta. Quando nós vamos comunicar, nós precisamos ter uma escuta apurada, nós precisamos ouvir tanto as pessoas que estão próximas da gente ali na instituição, as pessoas atendidas, as famílias, né, os públicos mais próximos, como escutar também os nossos públicos externos, né? Escutar essas pessoas e entender o que é que essas pessoas estão buscando de informação da nossa instituição para que a gente consiga fazer uma comunicação mais clara e assertiva. A segunda coisa é a clareza. A gente acaba se pegando muito num momento ali de falar muita coisa técnica, a depender do que a sua organização faz, né, da forma como ela atua. A gente fala aí muito de saúde, às vezes do meio ambiente, a gente tem alguns termos muito técnicos, mas a gente precisa ter a consciência de que nem todas as pessoas têm esse conhecimento técnico para entender o que a gente está tentando transmitir ali naquelas mensagens. Então, ter clareza, evitar essa utilização de termos muito técnicos e conseguir fazer uma comunicação que ela seja mais ampla para que todas as pessoas entendam, é a forma ideal da gente construir essa comunicação. E a terceira coisa é a conexão. A comunicação, ela só se faz com uma conexão entre quem está transmitindo a mensagem e as pessoas que estão recebendo essa mensagem. Então, essa criação de conexão com seus públicos é de extrema importância para que você consiga fazer uma comunicação que faça sentido para a sua organização. E aí, por que a gente precisa comunicar? Eu acho que quando a gente começa a observar organizações, empresas, órgãos, a forma como eles fazem a comunicação, a gente vai percebendo que cada coisa é feita de uma forma. E para a organização social, a gente tem três principais motivações para poder construir essa comunicação. A primeira delas é a transparência. A gente precisa demonstrar para os públicos todas as ações que a gente está fazendo para poder justificar a utilização dos recursos que a gente recebe, né? Porque a gente recebe recursos de vários, né, oriundos de várias partes. Então, é importante que a gente tenha transparência de mostrar para as pessoas como esses recursos estão sendo utilizados. A segunda coisa é a visibilidade. A gente precisa publicizar essas ações, mostrar para as pessoas essas ações, para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho e consigam nos ajudar, seja voluntário, seja com um aporte financeiro. Então, se a gente começa a divulgar o que a gente faz, as pessoas passam a conhecer mais o nosso trabalho e aí a gente é lembrado, né? Aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, as organizações, elas também precisam se mostrar. Há um tempo, a gente tinha muito essa questão de não contar muito algo de bom que nós fazíamos, né? Muitas vezes muito voltado para o voluntariado, as pessoas não gostam de falar que fazem ali um voluntariado, que dão ali uma doação em dinheiro, porque não é para o ego, né? Mas a gente precisa mostrar que isso acontece para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? E a terceira coisa, esse terceiro pilar, é a credibilidade. As instituições sociais, elas precisam ter credibilidade para que elas possam alcançar mais recursos, para que elas tenham mais acesso a recursos, para que consigam continuar realizando as ações que são tão importantes para a sociedade e que estão ali suprindo tantas carências que a sociedade tem em diversas áreas, né? Então é importante que as organizações elas tenham essa credibilidade para os parceiros, os voluntários, né?
os doadores para que eles vejam que aquela é uma instituição séria e que ela pode sim receber ali a sua doação, o seu voluntariado, e que aquilo está sendo destinado para algo realmente bom e importante para a sociedade. E mais do que isso está no MIROSC. O Marco Regulatório das Organizações Sociais, ele diz que as organizações precisam deixar, né, visível, tanto nas suas redes sociais, site, né, nos meios, né, de comunicação online, quanto na sua sede ou onde você faz ali as suas atividades, precisa estar explícito toda parceria que seja firmada com a organização pública, né, com as instituições públicas. Então, além da gente ter, né, que fazer a comunicação pela visibilidade, pela credibilidade, a gente também precisa fazer isso como um meio de comprovar as parcerias, né? Então, é importante a gente estar sempre aí atento ao que diz o MIROSC. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, isso consta no artigo 11 do MIROSC. E continuando, para quem a gente fala? Quem são os públicos dessa organização? A gente precisa pensar que nós não estamos falando para uma única pessoa ou um único público. Em nenhum caso a gente vai estar falando só para um público. Então a gente precisa pensar quem são esses públicos que a gente quer conversar e pensar em ações para poder organizar essa comunicação, fazer com que essa comunicação chegue da melhor forma para esses públicos. Nas organizações sociais, a gente costuma ter como públicos as pessoas atendidas, os familiares, os parceiros e apoiadores, os voluntários e a comunidade. Seja a comunidade no entorno da sua sede ou de onde você, né, faz ali as suas ações, seja a comunidade no geral. Dependendo do porte da instituição, a gente acaba falando até seja com a cidade, com o país inteiro e algumas organizações até com o mundo inteiro. Então é importante que a gente entenda esses diversos públicos para que a gente consiga ter uma comunicação mais assertiva. E aí vem o que a gente quer dizer. O que a gente quer falar com cada um desses públicos? A gente está buscando uma comunicação para buscar mais voluntários? Ou a gente quer mais doações? Ou a gente está buscando uma empresa para poder destinar o imposto de renda dela para um projeto nosso? Tudo isso depende para quando a gente vai entender como a gente vai fazer essa comunicação. Porque, por exemplo, se eu quero buscar mais voluntários, eu vou na rede social, eu vou divulgar nos grupos de WhatsApp, eu vou onde esses públicos estão, né? Onde estão os públicos que são possíveis voluntários da sua instituição. Agora, se eu quero buscar uma empresa que vai destinar imposto de renda, aí eu vou estar em outros espaços. Eu vou usar ali um e-mail, eu vou usar ali um material impresso que eu vou entregar numa empresa. Então, a gente tem diversas coisas diferentes para dizer para as pessoas e a gente precisa entender o que a gente quer falar para cada um desses públicos para a gente escolher as melhores formas. E aí, falando nesses canais, né, que a gente tem diversos canais diferentes, eu acho que hoje o principal canal utilizado, não só pelas organizações, mas eu acho que em geral são as redes sociais. A gente tem uma vantagem muito grande com as redes sociais, é que elas são gratuitas, elas têm um rápido e um fácil acesso por todas as pessoas a todo momento. Então é importante sim que a gente esteja presente nas redes sociais, que a gente faça ali ações de comunicação constantes, né, nas redes, que a gente tenha essa chamada presença digital. Mas a gente não precisa se limitar só a elas, né? A gente tem outras possibilidades de se comunicar com os nossos públicos e que são igualmente, se não até mais eficazes em algumas situações. A gente costuma dizer na comunicação que o site institucional, ele é a nossa casa, porque ele é onde a gente manda e desmanda, é onde a gente tem controle sobre as coisas. Então, a gente reforça sempre a importância de ter um site institucional que seja sempre atualizado, que tenha as informações mais importantes da sua instituição. E não precisa ser nada muito elaborado, né? A gente entende que existe um custo para produzir um site, por exemplo, mas a gente também entende a importância disso. Hoje já existem diversas plataformas que oferecem serviços gratuitos, né, de confecção de sites, então é importante que a gente esteja sempre atento aí para buscar as melhores alternativas. Mas a gente reforça a importância de ter um site sempre atualizado, que tenha as informações da instituição, como endereço, telefone, redes sociais, o próprio cadastro, as divulgações dos projetos e das parcerias firmadas
com os órgãos públicos, né, para que a gente tenha aí uma comunicação assertiva, para que a gente tenha transparência nas ações das instituições. Além disso, a gente tem a possibilidade de atuar no mundo real, né? A gente não está só na internet. A gente pode, por exemplo, fazer materiais impressos, como folhetos, banners, né? Quando a gente vai para algum evento e levar ali a marca da sua instituição, falar um pouco sobre o que a sua instituição faz. Então, é bom a gente ter algum material impresso. A gente sabe que tem uma questão de sustentabilidade, mas se a gente faz um bom uso desses materiais, eles são de grande importância para as instituições. E, além disso, a própria fachada da sua instituição, se você tem uma sede própria, se você tem ali uma placa, a possibilidade de colocar uma placa na sua instituição, isso é de extrema importância, porque as pessoas passam ali pelo local onde está a sua sede e dizem, olha, aqui tem uma instituição que faz isso, né? Se você atende criança e adolescente, você tem ali a sua logo, você fala sobre o que você faz, isso é muito importante também para que mais pessoas conheçam, né, a sua instituição. Eu acho que quando a gente pensa em falar de instituição social, de organizações da sociedade civil, a gente precisa contar histórias. A gente está vendendo causas, né? Diferente das empresas que estão ali vendendo um produto ou um serviço que você compra, que você paga, que você adquire, nós, nas organizações sociais, estamos vendendo histórias, estamos vendendo transformação. E é isso que vai ser o diferencial na comunicação da sua instituição. Então, quando a gente vai pensar a comunicação de um projeto, por exemplo, se você faz um projeto de alfabetização, ao invés de você contar ali nas suas redes que estamos fazendo um projeto de alfabetização que atende X pessoas. É legal você dizer quantas pessoas atende, é legal dizer que você está fazendo um projeto de alfabetização, mas é mais legal ainda você contar como esse projeto está transformando a vida das pessoas que estão participando. Como, por exemplo, uma pessoa idosa que talvez esteja participando do seu projeto e que aprendeu a ler e a escrever já depois de mais velha. Ou uma criança que estava tendo dificuldade na escola e que depois que passou a participar do projeto, ela melhorou as notas. Contar essas histórias para as pessoas é o que engaja elas a entenderem a sua causa e a estarem mais próximas da sua instituição. Se a gente está falando, por exemplo, de crianças, de desenvolvimento da primeira infância, por exemplo, a gente contar esse ponto de partida que aquela criança estava e para onde essa criança chegou. Contar que uma pessoa idosa que foi para uma instituição de longa permanência, chegou lá com um sonho dentro da sua instituição, através de um projeto, ela pôde realizar esse sonho. Então a gente tem aí na nossa mão um monte de história linda para ser contada. E se a gente conseguir colocar isso ali através de uma foto, de um vídeo, de um áudio da pessoa contando a sua história, isso faz as pessoas se aproximarem mais da nossa instituição, faz as pessoas quererem conhecer mais do nosso trabalho e apoiarem o nosso trabalho, né? Que é o mais importante, que é o que a gente acaba buscando a todo momento, né? Não só financeiramente, mas que as pessoas estejam engajadas naquilo que a nossa organização está fazendo. E aí chega sempre aquele ponto que é a maior dificuldade das organizações sociais quando a gente fala em melhorar a comunicação, que é o recurso, né? A gente acaba tendo equipes muito limitadas e um recurso muito limitado que acaba impedindo que as organizações façam contratações ou que, né, tenham ali um investimento em comunicação. Apesar de muitas instituições entenderem a importância disso, a gente sabe que não é muito fácil conseguir esse recurso, alocar esses recursos especificamente para a comunicação. Então fica aquela pergunta, quem vai fazer isso? Bom, pode ser que na sua instituição você não tenha um profissional de comunicação contratado e que você ainda não tenha conseguido incluir um profissional ou uma equipe em algum projeto. Mas é importante que uma ou duas pessoas na instituição estejam responsáveis por cuidar desse processo de comunicar, de publicar, de ter a responsabilidade de estar sempre atento a essas questões de comunicação.
E isso precisa fazer parte do dia a dia do trabalho dessas pessoas, porque o que é de todo mundo vira de ninguém. Então, se a gente não destina o trabalho para alguém específico, a gente não consegue ter esse trabalho com uma linearidade, né? Então, é importante que a gente destine essas pessoas, que a gente escolha pessoas que estão dispostas ali a ajudarem nesse processo de comunicar e de fazer as publicações no Instagram, de publicar as fotos, de fazer os vídeos, né? E a gente conseguir ter uma comunicação dentro da instituição diariamente. Agora, também é importante que quando você for escrever um projeto, que sempre que possível, inclua custos de comunicação. Seja contratar uma pessoa ou ter um recurso dedicado para contratar uma empresa que vai fazer uma assessoria ou que vai produzir os materiais desse projeto. Isso vai garantir que o seu projeto tenha mais assertividade de comunicação, que ele seja amplamente divulgado e que ele tenha a cara da sua instituição. Então, sempre que possível, coloque recursos, né? Preveja esses recursos, tanto de equipe quanto de materiais, né? Porque muitos projetos eles precisam ter folder, eles precisam ter um banner, eles vão ter eventos. Então, é importante que a gente sempre preveja esses gastos aí quando a gente for escrever os projetos. E quando a gente pensa na comunicação visual da sua instituição, você acha que a sua instituição está alinhada com a comunicação visual dela? Ela já tem uma logo, ela tem as cores, ela tem uma fonte que vocês sempre usam, ela tem um tom de voz. Bom, se ainda não tem, esse é o momento de você parar tudo e pensar nisso. A gente precisa ter linearidade, a gente precisa ter consistência na comunicação, tanto visual como textual da sua comunicação. A gente precisa ter uma logo que seja identificável, que as pessoas consigam ter ali uma proximidade, uma identificação nela. A gente precisa ter as cores que sejam ali representativas da sua instituição. Eu tenho certeza absoluta que se a gente falar algumas cores ou colocar algumas fontes, que as pessoas vão identificar na hora qual é essa marca. E a sua instituição, ela também pode ter essa identificação. Então, quando a gente fala ali, por exemplo, do C+, a gente tem ali a nossa flor de maracujá. E aí, onde as pessoas veem essa flor, elas se lembram do C+. Qual é a sua marca? Como a sua instituição está sendo marcada na cabeça das pessoas? É importante também que quando você for criar os materiais da sua instituição, você utilize as mesmas cores, as mesmas fontes, né? Que você tenha ali uma forma de se mostrar nas redes, nos materiais impressos, para que as pessoas não fiquem confusas, né? Que as pessoas olhem aquele material e entendam de qual instituição está falando aquele material, né? E sobre o tom de voz, a gente fala sobre como a sua instituição fala. Se a sua instituição fosse uma pessoa, qual pessoa ela seria? Como ela falaria? Ela falaria de uma forma mais alegre, mais informal? Ou o trabalho que você realiza precisa de uma certa formalidade? Então, a sua comunicação ela vai ter um tom mais sóbrio, mais formal, com palavras um pouco mais sérias, mais intensas. Você precisa definir isso para que você consiga ter essa diferenciação, para que você consiga pensar os seus materiais com a mesma forma de falar. Sempre que você for fazer um e-mail ou sempre que você for fazer uma publicação na sua rede social, você ter ali o mesmo tom de voz. Mesmo que em alguns momentos você precise ser mais ou menos formal, o tom que você utiliza para se comunicar, ele tem que ser sempre o mesmo, né? Bom, por fim, a gente precisa ter em mente que a gente precisa dialogar corretamente com as pessoas. A gente tem que evitar ruídos na comunicação. Então, a sua equipe, ela precisa estar alinhada quando ela for se comunicar com as pessoas. Seja online, nas suas redes sociais, respondendo uma mensagem ou um e-mail, seja presencialmente, nas pessoas que estão ali na sua instituição, que são atendidas, e as pessoas que chegam até vocês ali presencialmente na instituição. A comunicação de vocês, ela precisa ser linear e as informações, elas precisam estar sempre alinhadas entre toda a equipe para que tudo seja passado corretamente. Então, a gente evita muitos ruídos, a gente evita erros na comunicação quando a gente está sempre alinhado, tanto no tom quanto nas informações. Bom, eu queria agradecer por vocês terem assistido essa aula até aqui.
Eu espero que esse conteúdo, mesmo que breve, contribua de alguma forma para que você pense e repense a comunicação da sua organização. O SEMAI está sempre à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para trocar ideias, e a gente vai estar sempre por aqui para ouvir vocês. Obrigada!